Oi, bom dia! O programa de hoje começa mostrando uma alternativa para quem sofre de dores na coluna, principalmente por causa da chamada hérnia de disco. Alguns tratamentos podem aliviar os sintomas e até livrar muita gente de cirurgias. Este que nós vamos mostrar agora utiliza alguns equipamentos específicos que ajudam a melhorar a qualidade de vida. Veja só. A tecnologia pode ser precisa para identificar e tratar problemas na coluna. Com este aparelho computadorizado, que já é utilizado nos Estados Unidos, é possível aliviar aos poucos as dores do paciente. Dona Angélica, por exemplo, tem hérnia de disco. Então ele traciona um pouquinho e mantém, depois traciona um pouquinho e mantém. E depois ele volta para a metade, para ir cedendo aos poucos a musculatura e aliviando a descompressão. Faz uma descompressão, então aumenta o espaço entre as vértebras e alivia a dor do paciente. Fazendo uma descompressão, vai aliviar a compressão do nervo, assim aliviando a sintomatologia tanto na lombar como a dor irradiada, que normalmente a dor irradia para glúteo, perna, dependendo do paciente, dependendo da hérnia dele ou da protrusão. O que a senhora sente? Olha, conforto. Você percebe que está sendo puxado, mas é algo que não dói, não machuca, nada. É tranquilo. E percebe exatamente quando ele... Porque tem horas que ele puxa, depois ele volta um pouco. Ele puxa e volta um pouco. Mas e a doutora fica o tempo todo controlando para ver se não está machucando, se não está doendo. Então eu não sinto absolutamente nada. Se você percebe o que está acontecendo, mas não há dor. Essas macas são importadas, então nos Estados Unidos é normal essas macas, existem nos próprios hospitais. Aqui no Brasil já é um pouco mais difícil, então um fisioterapeuta de Fortaleza montou um programa com essas macas, porque ele já conhecia as macas, montou esse programa e a gente quis trazer para Santos, porque a gente não tem nada parecido aqui em Santos, né? Ela é indicada para paciente com protrusão, que é quando o disco começa a sair para querer herniar, para hérnia de disco, tanto cervical quanto lombar, para lombalgias e cervicalgias crônicas, que tem ou não irradiação para os braços ou para as pernas, principalmente. Este programa de reconstrução músculo-articular, como é chamado, dura 3 meses e deve ser feito 3 vezes por semana. Dona Angélica está na 7ª sessão e já sente melhora. Quando você chegou aqui, você estava com muita dor? Muita dor, eu estava torta, já estava chegando assim no meu limite de dor. Eu já não estava mais aguentando tanta dor, porque desde novembro é que eu tentei tudo que você possa imaginar. Eu fiz massagem, fisioterapia, fui parar várias vezes em pronto-socorro, ortopedista, ninguém acertava nada, nada aliviava a dor. Hoje eu já durmo, eu já consigo andar inclusive de ônibus quando eu tenho condições, até onde eu aguento, eu consigo pegar um ônibus, quando eu vejo que vai, eu desço, pego um táxi. Já me movimento, já tem como... E ela vai orientando muito, exercícios, até onde você pode chegar. Então tudo isso tem me ajudado muito. Esse tratamento é como se fosse uma última opção antes de uma cirurgia. Normalmente os pacientes vêm com muita dor, já fizeram diversos tratamentos, já tomaram diversos remédios e não tiveram alívio da dor. Então, por isso que a gente quis montar esse programa de tratamento, que faz o paciente fazer o começo, o meio e o fim do tratamento. Então faz a descompressão, depois aí a gente entra com a parte de estabilização vertebral, que é a ativação da musculatura profunda da coluna, que ajuda a proteger e estabilizar a coluna, e depois o paciente vai fazer um pilates ou uma musculação, que vai ajudar a manter todos os benefícios do tratamento. Esther, que tinha fortes dores, só que na região lombar da coluna, já passa por todas as fases de recuperação. Primeira, por este aparelho que alivia as dores. A gente vai fazer a mesa de flexo-descompressão, que é uma mesa que faz uma descompressão da coluna vertebral e ela permite que a gente trabalhe com mobilidade da coluna vertebral. A maca tem a intenção da abertura entre as vértebras, para ganhar espaço entre as vértebras e aliviar a compressão. Normalmente o paciente tem bastante alívio da dor, onde a gente vai fixar a vértebra que está com problema e vai fazer com que ela ganhe espaço quando a maca desce. Então aqui a gente pode trabalhar tanto mobilidade da coluna vertebral, como a descompressão em si.
Ela também realiza exercícios guiados por este estabilizador que ajuda a trabalhar a musculatura profunda. Na verdade, é um guia para ela saber se ela realmente está ativando a musculatura profunda ou não. Ela precisa ser ativada para ela começar a dar sustentação para a nossa coluna vertebral. Porque se a gente não tem ela, a tendência é voltar para a compressão. Porque a gente tem a ação da gravidade, que a gente não vê, mas que está aí e ela leva a gente para a compressão. Então, se a gente faz a descompressão e fortalece a musculatura em volta, a gente consegue manter essa vértebra descomprimida. E também Esther consegue fazer pilates, última etapa do programa, para fortalecer a musculatura e evitar, assim, o reaparecimento de dores lombares. Hoje é sábado e que tal você sair para saborear uma comida diferente, elaborada por artistas e personalidades? 3 restaurantes de Santos estão com um cardápio com 14 receitas criadas por Malu Mader, Neila Torraca, Tony Bellotto, Ana Maria Braga, Sônia Braga, Marjorie Estiano, entre outros. É o Menu Solidário, uma iniciativa inédita na região que visa ajudar 2 instituições, que é o GAPA, da Baixada Santista, e a Associação Prato de Sopa. E olha, gente, hoje é o último dia para você saborear essas delícias e ajudar ao mesmo tempo. A lista dos restaurantes você confere no nosso site tvtribuna.com/viverbem. Vale a pena. Já que estamos falando de delícias, que tal você conhecer agora alguns chocolates diferentes para presentear nesta Páscoa? Nesta oficina de doces, o que não faltam são ideias para agradar o paladar de todos. Nesta época, Andréia e Silvia viajam na criatividade e fazem um trabalho bem personalizado e artesanal para deixar os chocolates e os doces feitos com cacau bem saborosos e de encherem os olhos. Andréia é cake designer e trabalha com esses tipos de doces há 10 anos. E há 2 montou esta oficina para atender um número maior de pedidos e poder assim produzir mais nesta época do ano. Teve um aumento gradativo de 40% por ano que a gente está aqui. Teve um bom retorno. Cada doce, cada coelhinho, cada ovo recebe um toque especial. O produto vem, o bolo, o cake pops, o brigadeiro. A Andréia finaliza, nada sai daqui com um toque sem uma decoração. E a Páscoa nada sai sem um coelhinho e uma cenourinha. Há uma semana da Páscoa, a variedade de mimos mesmos de chocolate é grande. E quem quer dar um presente diferente, uma lembrança para uma pessoa querida, que tal também essas placas de chocolate? Tem também ovo, que pode ser saboreado de colher. Se você quiser experimentar então essas maravilhas, é bom não deixar tudo para a última hora. Os coelhinhos agradecem e os locais desses presentes especiais estão no nosso site. Estamos de volta e hoje o comportamentalista Luiz Alcade Santana faz uma reflexão sobre o amor. Indecifrável e compreensível. Qual será o seu? Bom dia, Janaína, bom dia a todos. E hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante que é muito usado em terapia de família. Os terapeutas de família analisam muito 2 formas da mãe de amar, o amor indecifrável e o amor compreensível. E como nós estamos aqui numa série sobre a gestação, sobre o nascimento de filhos, eu acho que ele cai muito bem. A mãe, ela ama de 2 formas, ou poderia amar. E segundo a terapia familiar, se ela consegue equilibrar essas duas linhas de amor, ela ama muito bem seu filho. O amor indecifrável é o amor da lioa pela cria. O amor indecifrável é aquele que vem do instinto, que sai das entranhas, que surge e vai para o mundo. É aquela mãe que luta pelo seu filho de todo jeito, que se ela o vê ameaçado, ela é capaz de pular, de agredir, de matar até, porque é o amor maior, aquele ponto que vem de dentro, quando ela vê o filho em perigo, quando o vê temendo alguma coisa. É nesse amor indecifrável também, aí numa escala mais tranquila, menos dramática, que ela até fala de vez em quando do filho, até pode criticar, mas ai se alguém vier falar do filho dela.
É o amor indecifrável, aquele que não tem nenhuma explicação, que não se decifra. Agora, ela pode também, ela tem tudo para isso, exercer uma outra linha de amor, que é chamado de amor compreensível. O amor em que ela vê, em que ela enxerga, é aí que se nega o corujismo. A mãe é coruja, não vê. Ela vê sim, se ela exercer o amor compreensível. Ela percebe o filho, até onde ele pode ir, se ela tem mais de um, qual é o mais generoso, o que tem maiores possibilidades disto ou daquilo. Ela sabe, ela conhece, ela vê. Não vai falar isso para ninguém, em nome do indecifrável, não vai discutir nada, mas ela percebe. E ela, então, se torna uma conselheira, ela se torna alguém cuja opinião, em nome do próprio amor, é magnífica. Por isso que é muito bom quando a mulher, mãe, consegue equilibrar no decorrer da vida, seja um bebê, seja um adulto, o amor indecifrável com o amor compreensível. Por um, ela passa a segurança que ele precisa de alguém que vai comigo até o fim. E por outro, ela percebe com lucidez aquilo que precisa ser percebido e muitas vezes mostra e diz. E aí, vocês que estão me ouvindo, equilibram os dois? Até a próxima. Elisalca de Santana acabou de falar de amor, que tem tudo a ver com uma série de reportagens que estamos apresentando neste mês de março, mês das mulheres, sobre gravidez. Nós já mostramos todas as mudanças do primeiro e do segundo trimestre de gestação. E hoje, então, nós vamos para a nossa terceira e última reportagem da série, que é sobre o terceiro trimestre. Gerar um ser significa crescer. Fisicamente, há um desenvolvimento natural de um embrião que se transforma em feto e aos poucos se torna um ser. Na 20ª semana de gestação, todos os órgãos estão formados. Psicologicamente, há uma evolução no comportamento da mãe que se prepara para encarar um novo desafio na vida: ter um filho. Nós já conversamos com algumas mulheres, como a Fernanda, a Laura, a Fabiana e a Érica. E cada uma está vivendo um momento na sua gestação de maneira diferente. Algumas já se sentiram mal no começo da gestação. Outras tiveram alguns sintomas no segundo trimestre. Teve quem planejou a gravidez e está passando por esse período com mais tranquilidade. E quem teve uma agradável surpresa. Bem, estamos hoje entrando no terceiro trimestre da gestação, finalizando essa série de reportagens sobre gravidez. E não poderíamos deixar de conversar com a apresentadora desse programa, a Janaína Rony, que está no 7º mês, é isso, Janaína? No 7º mês, estou passando muito bem essa fase, assim, desde o começo da gravidez até agora, graças a Deus, não tive muitas complicações, apenas no começo eu senti um pouquinho de azia. Mas você sabe o que tem contribuído também bastante para isso? Eu acho que é a tranquilidade. A gente tem que procurar tudo o que possa trazer um pouco mais de paz para a gente. Por exemplo, onde eu estou agora, de frente para o mar. Eu adoro ficar aqui, adoro ficar pensando ou conversando com meu marido, conversando com algum amigo, caminhar na praia, fazer coisas sutis, fazer coisas leves, que eu acho que gravidez tem tudo a ver com isso. Você tem que diminuir o seu ritmo. O meu ritmo de trabalho já é acelerado, principalmente por conta da TV, muitas coisas que tem que fazer. Então, geralmente, quando me sobra um pouquinho de tempo, eu procuro relaxar. A mulher nessa fase, ela tem que entender que ela não está respondendo apenas por ela está respondendo por ela e mais um ser que está crescendo e que depende dela a evolução perfeita dele. Maravilha, perfeito. Então, assim, isso na minha mente foi trabalhado desde o começo, até antes de eu ficar grávida. Eu planejei uma gravidez, a minha gravidez foi planejada, nós decidimos, queremos um filho, depois de um tempo que a gente estava junto, e aí foi exatamente isso, assim. Eu estou partindo para uma nova fase da minha vida. Como que eu devo administrar essa fase? Então, da melhor maneira possível.
procurei um médico, acho que todas as mulheres têm que fazer isso, procurar um médico até um pouco antes de querer engravidar. Você faz uma série de exames, ele te pede tudo. Então, se tiver algum probleminha, assim, é possível resolver. E isso é fundamental. Assim, você tem todo um aconselhamento, você recebe toda uma recomendação adequada. No 7º e no 8º mês, normalmente a gente costuma fazer uma avaliação a cada 15 dias e no último mês essas avaliações vão ser praticamente semanais ou às vezes até em períodos menores, dependendo do surgimento ou não de alguma coisa que possa chamar mais a nossa atenção. Ele cresce muito rápido, doutora? Muito rápido. Basicamente ele vai engordar uma média de 20 gramas por dia, 20 a 30 gramas. Isso representa, por exemplo, se você agora com 28 semanas, você vai ter um bebê pesando mais ou menos 1.100 gramas. E daqui a mais outros 2 meses, ele vai estar nas 40 semanas pesando em torno de 3.100 a 3.500 gramas. Bom, Janina, vamos fazer o ultrassom aqui do seu nenê, né? Esse é um ultrassom de 2º para 3º trimestre, em que a gente vai avaliar algumas estruturas do nenê, vai avaliar o crescimento fetal, líquido amniótico, placenta. Quando a gente começa a ver nos ultrassons, né, que a gente começa a ter e ver o desenvolvimento do bebê, aquilo te dá uma satisfação tão grande, uma alegria tão grande e parece que você quer se cuidar cada vez mais, você quer fazer de tudo de bom para o teu filho, sabe? Agora, você só está tomando um complexo vitamínico. Só um complexo vitamínico, então tem me ajudado bastante. Além do complexo vitamínico, eu estou fazendo também algumas coisas assim que me proporcionam um relaxamento. Evita, inclusive, inchaço, que é muito comum, inclusive, nas grávidas, a gente ter retenção de líquido, né? Muito. Só para você imaginar, no 7º mês da gestação, como está a Janaína, ela ganhou cerca de 1 litro de sangue a mais. E ainda vai ganhar mais meio litro. Ou seja, uma mulher no término da gestação termina com 1,5 litro de sangue a mais. Ora, 1 litro de sangue a mais, 1,5 litro de sangue a mais, pode dar um pouquinho de inchaço, especialmente nas pernas, nas mãos. A drenagem vem com essa função de realmente drenar, mandar embora, escoar, dando a sensação mesmo de alívio para a pessoa. E fora os benefícios em relação a varizes, né? Porque ativa a circulação sanguínea, a circulação venosa. E com isso favorece, né? Favorece a oxigenação do tecido, dando uma pele mais viçosa, uma pele mais saudável, né? Você não inchou muito. Quanto você ganhou de peso? Eu não enchei por causa justamente dessa drenagem que tem me ajudado bastante, né? E tenho evitado bastante o sal também na alimentação. Agora, eu ganhei até agora 5 quilos. Só? 5 quilos. Parabéns! Mas assim, eu também não estou tendo muita vontade de comer. A média estabelecida em obstetrícia, considerada normal, varia mais ou menos na gestação inteira, em torno de 12, alguns admitem até 16 quilos no total da gestação. Lembrar que ao ganhar o bebê, você vai perder 7. Então, o que for acima disso vai ser o que vai sobrar para você administrar. E aí, Janaína? E a expectativa para esse parto? Ai, a gente só fica pensando, né? Como que vai ser, de que maneira isso vai acontecer. Existem sinais e sintomas que podem mostrar para a paciente isso. A gente normalmente vai repetitivamente conversar sobre esses sinais e sintomas, mas basicamente são 3 formas de você começar. A primeira delas, você pode começar perdendo o que o povo chama de sinal de parto, que é a perda de um tampão mucoso misturado com um pouco de sangue. Em segundo lugar, você pode começar perdendo água. É uma água quente, a primeira sensação que você tem é que você está se urinando, mas você vai ver que não é urina porque não para. E o terceiro sinal importante, o mais importante dos 3, é o aparecimento das contrações uterinas
com características de trabalho de parto, que são contrações mais duradouras, vão durar em torno de 50 a 60 segundos e vão se repetir como que num videotape, a intervalos iguais, cada vez mais próximo uma da outra. Quem vem aí? Felipe. Felipe? Por que Felipe? Por que Felipe? Ah, porque primeiro Felipe, quando eu lembrei de Felipe, assim, a gente estava conversando, eu lembrei de felicidade. Ah, nossa, que lindo! Que ele traga muita felicidade para muita gente, assim como eu e meu marido somos felizes. E eu espero que todas que estão nos assistindo agora possam ter aprendido, possam ter conhecido um pouco mais sobre a gestação. Sobre esse grande momento. Esse grande momento e que tenham realmente um excelente parto, que curtam mesmo seus filhos, que é a coisa mais linda dessa vida. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. Bom, e o programa deste sábado, último do mês de março, mês das mulheres, termina desejando a todos uma excelente semana.